Olá amigos, Editora Atualizar, de volta com o nosso curso sobre o regimento interno do TRF da primeira região, de volta para falarmos de uma regulamentação no regimento interno de um dispositivo do Código de Processo Civil, o dispositivo 942, o artigo 942 do novo CPC, tá? Essa questão aqui, ela é mais provável nos cargos privativos de bacharel em Direito, mas aquele que se prepara também para um cargo nível médio, tá? Tem que prestar atenção e no fundo parece complicado, mas não é, tá? Antigamente eu tinha essa sistemática no Código de Processo Civil, mas dependendo muitas vezes de embargos infringentes, o cálculo muitas vezes dependendo do tipo de processo, quando era muito complexo, de voto médio, tá? Mas enfim, né? Não é o caso mais. O caso que vocês vão encontrar na questão de concurso é o caso correlacionado à nova regra do artigo 942 do Código de Processo Civil, tá? O que diz o regimento interno do TRF? Havendo divergência em julgamentos nos casos previstos no artigo 942 do Código de Processo Civil, deverão ser convocados tantos julgadores quanto forem suficientes para alteração do resultado da decisão, obedecendo-se às regras desse artigo. Aí você fala, peraí, não entendi. Havendo divergência em julgamento nos casos previstos no artigo 942 do Código de Processo Civil, deverão ser convocados tantos julgadores quanto forem suficientes para a alteração do resultado da decisão, obedecendo-se às regras desse artigo. Então, olha só, antigamente, quando a gente tinha, um acórdão de um tribunal, a decisão de um tribunal, que era um julgamento não unânime e que revertia, por exemplo, a decisão de primeiro grau, a parte que perdia no tribunal poderia entrar com embargos infringentes, tá? Por quê? Porque eu tive um resultado não unânime no tribunal e que contrariava e que revertia a decisão de primeira instância. Então, na prática, eu precisava de um novo julgamento. Como isso era muito comum, muito frequente nos tribunais, a nova sistemática do Código de Processo Civil de 2015 adotou o seguinte, NCPC, novo Código de Processo Civil, artigo 942. Quando o julgamento da apelação não for unânime, então eu tive ali o julgamento da apelação e não foi unânime, será designada uma nova sessão de julgamento com desembargadores que não participaram do julgamento anterior, ok? Então eu faço uma nova sessão de julgamento com desembargadores que não participaram, tá? Chamando desembargadores que não participaram do julgamento anterior, tá? E aí, o parágrafo 1º, inclusive, do 942 diz o seguinte, sendo possível, o julgamento prosseguirá na mesma sessão. Às vezes o órgão colegiado, tem um número maior de desembargadores, tá? Não necessariamente o TRF, que tem uma turma com 3, às vezes é uma Câmara de um TJ, que já tem 5, tá? Então, sendo possível, o julgamento prosseguirá na mesma sessão, tá? Só que aí é uma situação que não se aplicaria, por exemplo, as turmas do TRF, que é o que interessa pra gente, tá? Então, qual que é o regramento do NCPC? Depois você vai lá no artigo 942 do novo Código de Processo Civil, você vai perceber, quando o julgamento da apelação não for unânime, nova sessão de julgamento com a convocação de desembargadores que não tenham participado do julgamento anterior, para que seja feito um novo julgamento, tá? Então, para exemplificar isso aqui, como sempre, eu já esquematizei tudo para vocês, Então, imagina uma ação civil que começa a tramitar na Justiça Federal, na primeira instância aqui, junto a uma vara da Justiça Federal. Então, tive a petição inicial, tramitou até chegar na sentença do juiz federal, primeira instância, Da sentença caberá apelação. Aí aqui eu já vou para segunda instância. Chegou no TRF da primeira região, vou distribuir, faço a distribuição, é um assunto, é uma matéria pertinente à primeira sessão especializada, caiu na primeira turma, sorteando ali, caiu na primeira turma, E eu tenho lá os desembargadores da primeira turma, a desembargadora Maria, o desembargador José, o desembargador João, ok? Um deles vai ser sorteado como relator, eu tenho lá todo o procedimento interno
dentro da primeira turma, marca-se a sessão de julgamento, eles julgam e 2-1, ou seja, o julgamento não foi unânime, e ainda teve um detalhe, foi 2-1 e reverteu a sentença de primeiro grau. Opa, se foi 2-1 e reverteu a sentença de primeiro grau, tá aqui, ó, né? O apelante ganhou, mas aqui ele tinha perdido. Aqui, ó, né? A sentença foi favorável a uma pessoa. No tribunal, ela foi desfavorável, mas no fundo, é como se tivesse 2-2. Como no fundo é como se tivesse 2-2, porque reverteu a decisão de primeiro grau, vai ser designada uma nova sessão. E nessa nova sessão, eu preciso convocar os desembargadores em número suficiente para que seja possível, se for o caso, quando for o caso, a reversão da decisão anterior. É o caput, ó, havendo divergência em julgamento nos casos previstos no artigo 942 do Código de Processo Civil, deverão ser convocados tanto os julgadores quanto forem suficientes para a alteração do resultado da decisão. Essa decisão aqui, ó, a decisão anterior. Então, ó, vou convocar quantos? 2 desembargadores. Porque se ficou 2-1, basta chamar 2. Porque se esses 2 concordarem com esse 1 aqui, ó, fica 3-2, entenderam? Então, tanto os desembargadores quanto forem necessários para reverter, se for o caso, isso aqui, ó, não necessariamente vai acontecer, se for o caso, o acórdão, a decisão anterior, né? Como eu estou exemplificando com a primeira turma, eu vou convocar da segunda turma, porque integram a mesma sessão especializada. Ah, quais serão os desembargadores convocados? Aí que está a questão de concurso, a probabilidade, na minha opinião, tá? Olha só o parágrafo 3º, ó. Para efeitos desse artigo, serão preferencialmente convocados na seguinte forma. 1. Por ordem decrescente de antiguidade na sessão, o desembargador federal que se seguir àquele que por último tiver votado na turma. Então tá, eu vou chamar quais desembargadores da segunda turma, tá? Primeira coisa que faz, né? Eu pego os desembargadores da primeira sessão especializada, porque a primeira sessão especializada é composta pela primeira turma mais a segunda turma, tá? E coloco eles em ordem decrescente de antiguidade. Então imagine o seguinte aqui, ó. O desembargador Pedro é o mais antigo da sessão. Aí depois vem a desembargadora Maria, o desembargador José e o desembargador João. Ambos pertencem à primeira turma, tá? Aí depois vem a desembargadora Thaís e a desembargadora Raquel. Aí quem vai ser convocado? Ora, quais serão os convocados? Qual foi o último desembargador a votar na primeira turma, de acordo com a ordem decrescente de antiguidade? O João. Então, são aqueles que se seguirem ao João na ordem de antiguidade da sessão. No caso, a desembargadora Thaís, a desembargadora Raquel. Entenderam? Tá? Lembrando, só estou exemplificando aqui, né? É meramente didático tudo isso que eu coloquei aqui, tá? Então, eu chamo Thaís e Raquel para fazerem parte do novo julgamento. E o novo julgamento vai produzir um acórdão final. Um acórdão final que vai justamente, né, ser a soma, né, dos votos da Maria, do José, do João, da Thaís e da Raquel. Entenderam? Lembrando que o novo Código de Processo Civil assegura a esses aqui, ó, mudar o voto, tá? Eles podem mudar de opinião nesse novo julgamento e, inclusive, entender de forma diferente do que eles entenderam anteriormente. Em resumo, é um novo julgamento, mas de uma forma já automatizada. Isso está muito mais de acordo, inclusive, com o PJE, né? Eu não preciso ter a interposição de embargos infringentes. Aí eu vou ter que respeitar essa decisão final aqui, ó, o acórdão final, tá certo? Então, na lógica, é isso que está acontecendo. E aí vem o regimento e cria essas ordens para convocar, né? Essas ordens, melhor dizendo, essas regras para fazer a convocação. A primeira regra é isso aqui, ó. Por ordem decrescente de antiguidade na sessão, o desembargador federal que se seguir aquele que por último tiver votado na turma, tá? Agora é o seguinte, inciso 2º, ó. Por ordem decrescente de antiguidade na magistratura da região, juízes convocados na mesma
sessão. Às vezes eu não tem como buscar um outro desembargador, pode estar de férias, a pauta do tribunal não permite, aí eu vou nos juízes federais da respectiva região, tá? E busco lá dentre os juízes federais da respectiva região, na ordem decrescente de antiguidade da magistratura federal da primeira região, tá? Inciso terceiro, demais desembargadores, se não conseguir, né, não tiver como, outros desembargadores. E inciso quarto, juízes convocados ou em auxílio no tribunal por ordem de antiguidade na magistratura da região, ou seja, já tem juiz convocado lá no tribunal, não preciso buscar na própria sessão judiciária, na própria primeira instância, porque já tem, né, determinado ou determinados juízes atuando como juízes convocados lá no TRF da primeira região. Ó, inciso segundo, terceiro e quarto, gente, é meio que consequência. Se o primeiro não for possível, é que eu vou partir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, tá? O importante no âmbito de uma questão de regimento interno é você observar aquela regra que pode ser a mais recorrente dentro do tribunal. O examinador tende a perguntar, é o inciso primeiro, que é justamente o esquema que eu fiz com vocês aqui, tá? Parágrafo 4º. O que eu tenho no parágrafo 4º? Se a divergência se der em sessão da sessão, opa, então a divergência agora não foi numa decisão da turma, a divergência agora foi numa decisão da sessão especializada. Então, nos processos de competência da sessão especializada, onde eu tenho lá os 6 desembargadores, né, fazendo parte do julgamento, teve, né, uma votação, um julgamento não unânime. Então agora é lá na sessão, ó. Se a divergência se der em sessão, com 2 S, né? Ou seja, em reunião de sessão, ou seja, da sessão especializada, o processo terá o julgamento suspenso com a indicação de prosseguimento em uma nova sessão da sessão, que será aberta na mesma data em que ocorrer sessão da Corte Especial, a ser designada pelo presidente do tribunal, por encaminhamento do presidente do órgão no qual surgiu a divergência, na qual o processo será apresentado pelo relator, sendo ou não integrantes de órgão, observados os seguintes procedimentos. Eu preciso de mais desembargadores, e se eu preciso de mais desembargadores, eu vou ter que buscar esses desembargadores dentre os integrantes da Corte Especial, por exemplo, tá? Então é por isso que tem que ser no mesmo dia em que tiver sessão da Corte Especial. Só que, sinceramente, aqui já está ficando muito interno. Acho pouco provável, tá? Mas vamos lá, ó. A suspensão do julgamento será anunciada na sessão em que ocorreu a divergência e a intimação ocorrerá na forma disciplinada no Código de Processo Civil. Quando que eu vou ter a comunicação que vai ter uma nova sessão de julgamento? Ora, na própria sessão em que se verifica ali, ó, a respectiva divergência, onde ocorreu a divergência, tá? Inciso segundo, por ordem decrescente de antiguidade, serão convocados os desembargadores presentes à sessão da Corte Especial em número suficiente a modificar o resultado do julgado. Entenderam? Como eu estou na sessão especializada, agora eu vou precisar buscar lá na Corte Especial, por isso que tem que ser no mesmo dia da Corte Especial. Então aí eu vou adotar a mesma sistemática, né? Quem que votou por último na sessão? Ah, foi o desembargador X. Qual que é o desembargador que se segue a ele lá na Corte Especial? Aí eu vou chamando em número, né, que for suficiente para, quem sabe, reverter a decisão anterior da sessão, tá? Então, por isso que eu tenho o inciso segundo, ó. Por ordem decrescente de antiguidade, serão convocados os desembargadores presentes à sessão da Corte Especial em número suficiente a modificar o resultado do julgado, prosseguindo no julgamento com o voto do desembargador federal menos antigo que se seguir ao que o último houver votado. Ou seja, o desembargador federal menos antigo ao último que tiver votado lá na sessão. Ou seja, aquele que se segue na ordem de atividade, aquele que está logo após, né, aquele desembargador que votou, tá? Que se seguir ao último que tiver votado como integrante da sessão, mantendo-se a composição fixada em relação ao primeiro processo da pauta. Inciso terceiro, caso nenhum dos membros votantes na sessão integre a Corte Especial, a convocação se iniciará pelo desembargador federal mais antigo presente à sessão da Corte Especial. Pode ser que nenhum dos desembargadores da sessão faça parte da Corte. Aí não tem como eu usar esse critério, né? Ah, quem foi o último desembargador da sessão que votou e que está na Corte Especial? Eu vou pegar dele para baixo, tá? Mas e se não tiver ninguém da sessão na
na corte? Aí eu aplico o inciso 3º. Caso nenhum dos membros votantes na sessão integre a corte especial, a convocação se iniciará pelo desembargador federal mais antigo presente à sessão da corte especial. E o 4, após relatado e discutido o caso na sessão da sessão, ou seja, após relatado e discutido o caso na reunião da sessão especializada aberta para esse corpo, será proclamado o resultado. Então aí eu tenho um novo julgamento, tá? Mas sinceramente, gente, o parágrafo 4º aí, ele está falando de quando eu tenho um julgamento não unânime nas sessões especializadas. Aí, obviamente, eu vou ter que buscar lá na corte especial. A probabilidade disso estar na prova de vocês é bem remota, tá? Na minha opinião, se o examinador for fazer algum questionamento, é o caput do artigo 68 e o parágrafo 3º, tá? Ou seja, eu quero saber como que isso funciona na turma. Por isso que eu esquematizei aqui na turma, porque tem muito mais a ver com a realidade, com o dia a dia, dos julgamentos no TRF, seja com relação ao envolvimento da primeira instância, seja com relação ao envolvimento da segunda instância, Então, a quantidade de processo em que isso pode acontecer nas turmas é muito maior do que nas sessões especializadas, por isso que eu acho que o artigo 68, parágrafo 3º, é o mais importante, tá? Eu sei que é muito jurídico para quem não é da área do direito, mas é só pensar em termos lógicos, Se eu tive uma decisão de primeira instância, apelei. Chegou lá na primeira instância, eu que fui o apelante, o autor da apelação, ganhei, mas não foi unânime, ficou 2-1. Opa, na prática ficou 2-2. Nova sessão de julgamento como uma espécie de desempate, dessa pendência aí, tá? Isso antigamente era feito no antigo Código de Processo Civil, através de embargos infringentes. Você tinha uma burocracia, muito maior do que essa nova sistemática adotada pelo novo Código de Processo Civil. E como eu disse, isso aqui está muito mais adequado a você colocar isso dentro de um sistema, dentro de um processo judicial eletrônico, ok? Então é por isso que nós tivemos o artigo 942, por isso a regulamentação do regimento interno do TRF da primeira região com chance de ser cobrado, tá? Mas para os bacharéis em direito, tá? Mais para os bacharéis em direito, mas fica o recado aí para todos aqueles que se preparam para o concurso do TRF de uma maneira geral, ok? Copia o esquema aí, lembrando que eu tô colocando todos os esquemas lá no Instagram, tá, gente? Antes de gravar a aula, eu bato uma foto do esquema e coloco lá no meu Insta. Siga-me no Instagram, inscreva-se no canal da Editora Atualizar no YouTube. Eu já disse para você, se a editora tivesse aí com algo próximo de 1 milhão de inscritos, tá? Nós estaríamos com uma capacidade muito maior de produção, ela estaria praticamente quintuplicada, ou seja, vocês estariam tendo muito mais vídeos, aulas diárias, com relação aos mais variados ramos do conhecimento, mas como, a gente está aí, por enquanto, tá? Com 120 mil inscritos no canal principal, a rede como um todo tem bastante, mas no canal principal 120 mil inscritos, tá? Ainda não dá para ter toda essa produção. A gente consegue produzir vídeos de qualidade, mas com uma frequência diária aí, mas não da forma como nós poderíamos, tá? Então, inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, o YouTube valoriza muito isso. O mercado publicitário, que é quem financia as aulas de vocês, tá? O mercado publicitário, ele dá muito valor para o número de inscritos no canal, ok? Então inscreva-se no canal da Editora Atualizar, eu sempre peço isso para todos vocês, tá? Próxima aula, capítulo 8 das comissões permanentes, um breve vídeo aí sobre o artigo 84 do regimento interno do TRF da primeira região, tá? Obrigado e até o nosso próximo encontro.